E o AgroSomar voltou e agora é pra ficar, tenho certeza disso, né? Isso aí. Virou quadro. Conseguimos. Yes. Muito bom. O último AgroSomar com a Lívia e com a Heloísa foi maravilhoso. Teve muita interação do público e é por isso que a gente tá aqui e não vamos mais embora. Tenho certeza disso. Isso aí, Paulinha. O AgroSomar Responde virou quadro, né? O pessoal colocou lá a hashtag que a gente pediu, AgroSomar Responde. Então agora a gente vai de forma mais frequente, né, trocar essas ideias aí, trocar essas informações com o nosso agricultor, respondendo as perguntas aqui na tela. E uma novidade, viu, Paulinha? Da outra vez, quando eu e a Lívia trouxemos o AgroSomar Responde, as informações vinham do AgroSomar, a gente colocou aqui na tela pro produtor checar. Mas agora a gente trouxe a própria ferramenta do AgroSomar para mostrar como você pode checar as informações por lá. E se a pessoa ficar mais curiosa, Paulinha, o que ela tem que fazer para testar o AgroSomar lá na casa dela? Clicar no link da descrição e ganhar 7 dias grátis. Grátis. Ó que presentão pra você. Então vai ter pergunta, vai ter resposta, vai ter Isso aí. tudo que vocês precisam pra conseguir seguir aí com a gente. Isso aí. Então a gente vai para a primeira pergunta, é do Lindomar Pereira de Anápolis, Goiás. A pergunta, rodando. Gostaria de saber quando teremos chuva aqui na região. Tá seco lá? Tá, Paulinha, olha, o estado de Goiás, assim como grande parte do Brasil Central, tem vivido vários dias aí, são mais de 100 dias em algumas cidades. Sem nenhuma gota d'água, né? Sem nenhuma gota d'água. É comum da climatologia, né, a estação de inverno, a gente fica sob o predomínio de uma massa de ar mais seco e o produtor nessa época já pensando na safra de verão, já pensando no início da primavera, logicamente vai querer saber quando volta a chuva. Vamos lá para a ferramenta do AgroSomar, a Sá vai colocar para a gente o AgroSomar na tela agora, olha. Nossa novidade. Nossa novidade, para quem é cliente do AgroSomar sabe que pode acessar imagens de satélite, chuva prevista, vários mapas diferenciados aí estão disponíveis para o produtor. E para acessar a previsão, você vai na aba Previsão, longo prazo, ou seja, a gente quer saber da chuva ao longo dos próximos 9 meses, isso mesmo, para você que é cliente do AgroSomar, consegue visualizar como vai ficar o padrão de chuva para os próximos 9 meses. E vamos selecionar, né, a cidade de interesse aqui do cliente, que nesse caso é a região de Anápolis, lá no estado de Goiás. Clica aqui em Anápolis, vamos lá, Paulinho, olha que interativo que é o sistema, é muito legal. A gente pode ver o mapa para os próximos 9 meses. Legal. Olha só. Quando olha que será legal que essa chuva retorna? Olha, Paulinha, vamos ver, olha, setembro ainda não tem previsão de aqui, chuva. ó, a gente pode ver que setembro tá todo sem nenhuma margenzinha de água. Isso mesmo, ainda teremos que enfrentar aí alguns dias sem chuva, sem condição de chuvas expressivas, poucos episódios, né? Como a gente chama esses toquinhos de chuva, pouquíssimos episódios de instabilidades que chegam com força à região. Dá para trazer notícia de melhora para eles, Paulinha, no final do mês de outubro, início do mês de novembro, que é quando a gente começa a ver as barrinhas de chuva do AgroSomar conseguindo superar a casa dos 10 milímetros, ocorrendo de forma mais frequente. Então, é nesse momento que o produtor pode esperar uma chuva boa para a agricultura, uma chuva mais expressiva, que permita aí o avanço nas condições de desenvolvimento inicial das lavouras. Então, a expectativa é de que a chuva ela não atrase a chegada durante essa primavera. A gente tem dito muito isso, né? Algumas pancadas de chuva podem se espalhar pelo Brasil Central já no final do mês de setembro, mesmo na região de Anápolis, onde o modelo não indica chuvas tão expressivas. Só que o volume de água, né, aquela chuva mais regular, mais frequente, deve ocorrer entre o final de outubro e início de novembro na região de Anápolis. Quase Paulinha. na chegadinha do verão. Isso mesmo. Mais uma pergunta, eu me sinto Silvio Santos rodando aquela roleta das perguntas, tô me achando aqui. Sueli de Fátima Avanza de Ourinho, São Paulo. Gostaria de saber como vai ser a primavera no Sudeste, em especial na região de Ourinhos. Como que vai ser, amiga? A amiga que é de Dois Córregos. É vizinha, é cidade vizinha? Vizinha, muito próximo ali, Ourinhos, a região de Lins, Legal. Marília, todo o centro-oeste paulista, dá para englobar também aí próximo da região de Ourinhos. E ela quer saber de todo o Sudeste, viu, Paulinho? Então vamos escrever para ela. Primeiro, a gente vai pedir para a Sá colocar aqui na tela o gráfico de chuva para os próximos meses para a cidade de Ourinhos, né? Onde a gente vai visualizar que, assim como lá em Anápolis, a chuva vai começar a engrenar, vai começar a ter maior frequência e volume na virada de outubro para o mês de novembro. Então, a gente pode até registrar algumas pancadas de chuva agora no início de setembro, também no fim do mês, por conta da chegada da primavera, mas os modelos de previsão acabam reconhecendo que as chuvas com maior peso, com maior volume, devem ocorrer
entre a virada de outubro para o mês de novembro, viu, Paulinha? Agora, comentando sobre toda a região sudeste, já que ela perguntou, né, a expectativa é de que a gente comece essa primavera com chuva pelo menos dentro da média na maior parte do estado de São Paulo. Legal. Apesar de a gente ter saído de um fenômeno El Niño, agora ainda, né, entrando em neutralidade, a presença de uma atmosfera ainda mais aquecida, por conta da gente ter passado por vários meses de El Niño, faz com que esse padrão seja permitido, né? Então a chuva não atrasa, ela chega pelo menos dentro da média. Essa é a expectativa para grande parte de São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas. Nas áreas mais ao norte do sudeste, Paulinha, norte de Minas, também Espírito Santo, é que a gente pode ter ainda um tempo mais seco, com a chuva demorando um pouco mais para engrenar. Então esse é o padrão esperado para a região sudeste. Lembrando, eu tô só vendo uma coisa aqui que eu tô achando muito interessante. Essa visualização que a gente tem dos próximos meses é muito interessante no AgroSomar, gente. Isso, olha só, eles Como podem enrolar a interessante, né? barrinha de previsão, ó, E ir pode lá até acompanhar todos os dias direitinho, o padrão olha de só. chuva. É importante a gente comentar, É Paulinha, muito que legal. o produtor ele tem acesso também a falar com o meteorologista para interpretar essas informações. Então, ao mesmo tempo que a gente disponibiliza a informação de chuva, o padrão, também disponibilizamos o chat do AgroSomar, que é para o produtor ter essa interação e entender que muitas vezes o volume que está aqui não vai ser exatamente o registrado, mas o padrão indicado pela ferramenta do AgroSomar sempre é de grande ajuda na hora da tomada de decisão no campo, viu, Paulinha? Legal, vale muito a pena, não tenho dúvidas. E vamos para a próxima pergunta? A gente tem mais pergunta para vocês que acompanharam. Vamos lá. Sá, próxima pergunta. Isso aí. Muito bom. Mike Oliveira Pinheiro. Ah, não. Como é que eu falo? Mike Difícil. Oliveira Pinheiro de Malacacheta, é isso? Malacacheta. De Malacacheta, Minas Gerais. A pergunta é, e o norte de Minas Gerais, a chuva começa em outubro? E o norte de Minas Gerais, amiga? Como que fica? A Olha chuva só. começa em outubro? As chuvas serão irregulares ou não serão? Essa é a pergunta do nosso amigo Mike. Muito obrigada, Mike. Vamos para a tela do AgroSomar agora, mostrar que, olha, tem uma expectativa de chuva sim nessa virada. Né, Aonde fica Malacacheta? Malacacheta, norte de Minas. Norte de Minas, É tá o que a aí. gente acabou de comentar, né, Legal. Paulinha? Que, infelizmente, para algumas áreas ali ao norte da região sudeste, ou seja, no norte de Minas, entre o Espírito Santo, a chuva ia acabar demorando um pouquinho mais para engrenar. E aí é justamente aí a região de Malacacheta, onde a gente vê que as chuvas devem demorar um pouquinho mais para se tornar mais frequentes e volumosas, e isso deve ocorrer com maior certeza, né, com maior possibilidade Certo. lá no final do mês de novembro. Então, diferente das áreas mais ao sul, né, entre a região de Anápolis, no estado de Goiás, também o estado de São Paulo, a gente vê que o extremo norte de Minas demora um pouquinho a ver uma chuva que se torna mais frequente e também volumosa. E a maior parte dos modelos de previsão, Paulinha, acabam indicando que nessa região ainda existe uma possibilidade de setembro ser um mês com chuva abaixo da média normal climatológica. Então, a gente vê que nessas áreas ainda o produtor pode sentir um pouquinho mais a falta de chuva e ter que esperar um pouquinho mais para essa umidade chegar. Pois é, além de agosto ter sido muito abaixo da média, a gente também tem setembro agora. Sim, verdade. Vai ter que aguentar mais um pouquinho, né? Verdade. Vamos Pois para a é. próxima? Explicando onde fica Malacacheta, um beijo pro pessoal de lá. Beijão pro Tô pessoal falando, de tô me Malacacheta. sentindo uma apresentadora do Silvio Santos. Um beijo, pessoal de Malacacheta. Próxima pergunta, mais uma. Vamos lá, Sassá. Aí, João Rocha, de Alta Floresta, Mato Grosso. Na região centro-oeste, mais precisamente no norte de Mato Grosso, vai ter chuva em setembro? Tomara que tenha. Norte, Mato Grosso. Tomara que tenha. Ó, Paulinha, essa região dá para comentar também que tem sofrido muito com aquele cenário de queimadas que vocês trouxeram no Somar em Pauta, né? Sim, é bem Aproveita e preocupante. acessa lá o vídeo do Somar em Pauta aqui na página da Somar. Tem vários, inclusive, Isso aí. falando sobre queimada. A gente pautou muito bem esse tema, né? É isso aí. E olha, nessa região a gente pode até esperar que algumas pancadas de chuva já ocorram no final do mês de setembro, mas volume bom mesmo para aliviar essa secura Outubro, toda. novembro. Novembro. É isso mesmo, novembro. Novembro. No início de novembro, decorrer do mês de dezembro, que a gente vê a ferramenta do AgroSomar, né, o modelo de previsão estendida, começando a mudar o padrão. Então, lembrando mais uma vez, Paulinha, muitas vezes o produtor vai abrir a ferramenta do AgroSomar, vai observar que as barrinhas de chuva, né, elas começam a aumentar e até chegam na casa dos 50 milímetros. É nesse momento que o padrão muda, ou seja, que ele tem uma expectativa de receber Mostra chuva aqui, boa ó. e Aqui, volumosa. né, você diz, ó. Isso Ó lá. mesmo, Aqui, olha por lá. exemplo, ó, a gente tem em dezembro Quase 60 quase milímetros. 60 É milímetros isso aí. de chuva. É nesse momento que o padrão muda, que as chuvas ficam mais frequentes e volumosas. Para essa região de alta floresta, principalmente a formação daquela zona de convergência do Atlântico Sul, que
que vai favorecer os dias com maior quantidade de nuvens, com possibilidade de chuva e com temperaturas, Paulinha, que apesar, né, de serem ainda muito elevadas nessa região, acabam ficando um pouco mais amena. Aquele calorão todo que o pessoal acaba sentindo no norte de Mato Grosso e em grande parte do Brasil Central, dá uma aliviada quando a chuva aumenta nessa região. E a última pergunta, não menos importante, é do Emílio Rodrigues. Mas cadê a localização do Emílio Rodrigues? Emílio Rodrigues, você é da onde? Dá um alô pra gente aqui nos comentários. Minha pergunta é um pouco mais a longo prazo. O Oceano Pacífico ainda está em fase negativa ou já saímos dela? Essa pergunta todo mundo quer saber, eu tenho certeza disso. Todo mundo pergunta, é o ninho, laninha, o ninho, laninha. É isso aí. O que vai ser, Elô? Olha, quando ele fala essa frase, né, fase negativa ou já saímos dela, a Sá vai colocar pra gente agora na telinha uma informação aí disponibilizada pelo International Research Institute, que é o IRI, que a gente usa muito aqui na Somar, o CPC, para descrever padrão de temperatura do Oceano Pacífico Equatorial nos próximos meses. Respondendo à pergunta dele, saímos de uma fase positiva, saímos do El Niño, ele terminou segundo as definições teóricas. Claro que a gente tem comentado frequentemente, o efeito disso na atmosfera não é uma resposta imediata, tá? Não é tão rápido. A gente ainda vai começar a primavera sob a influência de uma atmosfera ligeiramente mais aquecida. Porque imagina, Paulinha, que desde o ano passado, desde a primavera do ano passado, a gente vinha passando por períodos onde o Oceano Pacífico Equatorial estava mais aquecido, estava transferindo esse aquecimento para a atmosfera. Sim. E agora não é porque acabou, né, aquele aquecimento, desligou ali o fogão, que esse aquecimento acabou na atmosfera. Não, a gente ainda tem os efeitos se postergando. A gente passa agora por um período de neutralidade, é isso? Isso aí, passamos para o período de neutralidade. Nesse início de primavera, ainda com viés positivo. Depois é que o sinal vai mudar. E aí o Emílio, acho que ele se interessou em saber se a gente vai ou não ter uma laninha no ano que vem. Isso ainda é uma grande dúvida, existe uma possibilidade. Por enquanto a gente está falando em neutralidade, passando para a fase negativa no ano que vem. E aí, Paulinha, olha, a gente vê que esse gráfico do IRI indica neutralidade pelo menos até o final do ano. Então essa barrinha da neutralidade, que é cinza, vence ainda até o fim do ano. O El Niño, que é o vermelho, terminou, ele ainda, né, aparece no gráfico como uma possibilidade porque a gente ainda está numa fase positiva, e o Laninha ainda não começa a se manifestar. Mas ele já tem, ó, Isso, mas já começa a aumentar. Ele não se manifesta nessa simulação, Paulinha, porque essa simulação ainda está um pouco contaminada com esse ligeiro aquecimento que ainda temos na atmosfera. Mas outros modelos de previsão indicam que a gente pode sim passar pela neutralidade, já indicando um viés negativo, e quem sabe não vem por aí uma laninha. Laninha, Paulinha, totalmente o oposto do que a gente viveu até agora. Então, se na primavera e no verão passado o El Niño deixou a atmosfera mais aquecida, a chuva mais forte no extremo sul do Brasil, agora a tendência é de mais chuva pra gente, sudeste e centro-oeste, mais nebulosidade e, consequentemente, temperatura pelo menos dentro ou ligeiramente abaixo da média. Muito bom. A nossa última pergunta veio para bater o martelo e finalizar o nosso AgroSomar Responde. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. É muito bom, de verdade. Eu gostei de verdade de apresentar. Né? É muito gostoso. É muito saber que todo mundo está acompanhando direitinho o nosso AgroSomar, as nossas redes sociais. Muito obrigada, Elô. Eu que agradeço. Eu já conto 400 vezes que você participa aqui com a gente. Não, eu que fico pedindo para me chamar também, me chame mais vezes. Muito bom, muito obrigada e continuem participando. Não deixem de comentar, de compartilhar os nossos vídeos, de estar sempre presente. A gente gosta muito de vocês. Né? Isso aí. Foi um prazer estar com vocês novamente. Comenta mais, hashtag AgroSomar Responde, pede a sua pergunta. Pra gente continuar. Responder. Isso aí. Tchau. Até a próxima.